Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Tá na Bíblia, começando agora. Está aqui comigo mais uma vez nosso querido pastor. Boa noite, pastor. Boa noite, missionária. A paz, irmãos. Vamos mais esta noite meditar na palavra, entender um pouquinho mais, tirarmos as nossas dúvidas, né? Nesse momento, prepare aí o seu coração e medite junto conosco. E hoje nós temos uma pauta que eu tenho certeza, você que é crente, você que é cristão, já teve essa dúvida em algum momento da sua vida. Como ter certeza absoluta da salvação? Como saber com certeza que eu sou salvo? Você tem essa dúvida também? Vamos ver como a Bíblia nos explica a forma de termos essa certeza. Começando agora mais um Tá na Bíblia. Muito bem. Olha, pastor, acho que todo mundo já teve essa dúvida, bate às vezes uma incerteza, uma insegurança. Será que eu sou salvo mesmo? Será que quando a trombeta tocar lá, quando realmente acabar, todas as coisas acabarem, a gente foi chamado de alguma forma para estarmos com o nosso Deus, espero que seja para estarmos com o nosso Deus, a gente fica naquela dúvida, será que estarei lá? Está garantida a minha salvação? Pastor, explica pra gente como ter essa certeza no coração da nossa salvação. Vamos lá. Missionária, tem certeza? Eu tenho certeza. Amém. Você, irmão, tem certeza da sua salvação? Coloca aí no chat, amém. Tenho sim. Pastor, às vezes eu dou aquela titubeada. Mas o mais importante, nós precisamos aqui entender bem, é que Deus, Ele quer que nós tenhamos essa certeza. Sim. Né? Se nós formos lá em Hebreus 11:1, lá traz o conceito de fé. E fé é a certeza das coisas que nós esperamos e das coisas que nós não vemos. É muito bom, né, esse conceito. Nós esperamos a salvação, né? Eu espero a minha salvação. E a questão da fé é justamente, eu espero e eu tenho certeza de que eu sou salvo. Ou seja, se eu não tenho uma certeza, não tenho fé. Não tenho fé. É um conceito, uma associação Isso fundamental. mesmo, né? E é importante porque a fé, olha que coisa maravilhosa, a fé é o quê? É um dom de Deus. É um presente de Deus. É um presente que Deus coloca no nosso coração. Sim. Eu não tenho fé porque eu quero ter fé, porque eu consigo ter fé. Eu tenho fé porque Deus teve misericórdia da minha vida e colocou esse presente no meu coração. Então, no final, o que atesta a nossa salvação? A fé que o próprio Deus coloca em nós. Sim. Né? Somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Somos salvos porque Ele quis nos salvar. E como presente, já nos dias de hoje da nossa vida, nós temos essa fé inundando o nosso coração e nos dando a certeza das coisas que nós não vemos, mas que nós aguardamos até ansiosamente. Então, se eu creio, porque fé é crer, Sim. Creio em Deus, creio nos céus, creio na salvação, creio no que Jesus fez por mim, creio em Jesus, é suficiente para eu ter certeza. Jesus é suficiente para tudo, né? Jesus é o nosso caminho. Todos os que o receberam, todos que creram no seu nome. E o crer não é acreditar ou ouvir falar, né? Porque eu creio em Jesus e anda com a vida lá toda torta. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Porque aquele que crê de forma completa, inclusive segue, né, o que Jesus fala. Aquele que me ama segue os meus mandamentos. Então, a todos que o receberam, que creram no seu nome, é atestado a salvação. Então, pastor, explica pra gente um pouquinho como eu posso provar que eu de fato creio, que eu tenho essa fé mesmo na minha vida, que é a forma de nós termos essa certeza. A melhor forma de nós comprovarmos a fé, a certeza da nossa salvação, na verdade é a mudança de vida, a mudança de comportamento que essa fé nos traz.
Então, primeiro ponto, irmãos, uma prova de que você crê de fato e tem essa fé é mudança de vida. É mudança de vida. É conhecimento teológico, conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia. Muitos ateus têm. Sim. Muitos estudiosos, eles conhecem profundamente, até melhor do que a gente. Só que eles têm isso como algo histórico, como conhecimento geral, uma peça de ficção, mas eles conhecem profundamente a Bíblia. A diferença é que nós cremos que a palavra é revelação de Deus para a nossa vida e a palavra molda o caminho que nós devemos caminhar. E isso gera, sim, uma diferença no comportamento nosso do dia a dia. Lá em 2 Coríntios 5,17, olha que interessante, o apóstolo Paulo nos fala. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tem que surgir coisa nova na vida. Tem que ter a novidade de vida. Eu rebato muito um pastor que uma vez falou assim, não, o evangelho não fala sobre comportamento. Eu prego bastante sobre isso, né, na nossa igreja. O evangelho não fala sobre comportamento. Como não? Fala sobre o quê, então? Se não falar sobre comportamento, estamos fazendo o quê? É só uma filosofia, uma teoria? Conhecer a palavra e não aplicar, ela não vai representar nada na sua vida. Sim. Receber a Cristo não é conhecer a Cristo de ouvir falar, é aplicar Cristo no seu dia a dia, nas tribulações, nas dificuldades, né, nas grandes montanhas que se colocam à nossa frente. Então, receber a Cristo está diretamente a ter uma novidade de vida, porque por meio de Cristo nós temos o Santo Espírito, e aí todas as coisas se fazem novas. Os nossos pecados são apagados, né? A palavra diz que Deus se esquece dos nossos pecados, e nós começamos a viver uma vida justamente para Cristo. Inclusive o apóstolo Paulo fala, né, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Né? Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, para realmente nós provarmos que temos essa fé, que a certeza da nossa salvação, uma das provas é a mudança de vida. Pastor, quando nós falamos de novidade de vida, então é quando tudo se faz novo, o que significa? Os velhos hábitos morrem, as velhas preferências, os velhos gostos, nossa inclinação para o pecado, nosso comportamento do dia a dia, forma de pensar, forma de falar, forma de ser. Se hoje você não tem essa transformação visível na sua vida, do antes e do depois de Cristo, né? Você não tem essa fé, você não pode ter a certeza da salvação, porque uma prova da certeza da salvação é a mudança de vida. Sim. E a mudança só acontece quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo está falando. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que isso quer dizer? Que agora não importa a minha vontade, não importa o meu coração. Falamos sobre isso no Tá na Bíblia anterior, né? Não importa o meu coração, importa em fazer o que Cristo espera que eu faça. Fazemos o que Cristo faria, porque já que Ele vive em mim, falaremos como Cristo falaria, pensaremos como Cristo pensaria. Cristo, quando deixou a glória, Ele esvaziou-se de si mesmo, de toda a sua glória para se tornar homem. Nós, quando somos tocados pelo Santo Espírito de Deus, nos esvaziamos do nosso pecado, da vontade má do nosso coração, para podermos seguir, né, conforme Cristo quer que sigamos. Perfeito, pastor. Tem mais uma prova aí da fé, né, da certeza que nós temos? Sim, a consequência de tudo isso. Quando eu abro mão do meu querer, quando eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim, quando eu vivo para fazer a vontade de Cristo, a consequência são o quê? Os frutos que nós produzimos. Já falamos sobre isso, quando nós estamos vivendo de acordo com o nosso coração, nós produzimos frutos para a morte. Quando nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, sendo conduzidos e guiados pelo Santo Espírito de Deus, nós começamos a produzir frutos para a vida. Amém.
E os frutos, eles são visíveis. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, depois os irmãos podem abrir, né? Deixa eu colocar na tela o texto. Nós vemos as características das pessoas que são dominadas pelo Espírito de Deus. Então, por exemplo, domínio próprio, uma das características. Antes de você ser tocado pelo Santo Espírito, você não tinha domínio próprio. Eu não tinha domínio próprio. Eu era dominado pelo meu coração e não conseguia controlar-me. A partir do momento que eu sou tocado pelo Santo Espírito, há o controle. Olha, é uma prova visível. De transformação, de mudança de vida, que é o item anterior. Mudança de comportamento. Né? Perseverança. Então, aquelas pessoas antes de serem tocadas não conseguiam dar um passo na sequência, já paravam, desanimavam. E de repente, quando nós somos tocados, nós sabemos o caminho que estamos caminhando, nós sabemos por que nós fazemos o que fazemos, conhecemos o nosso propósito, que é glorificar o nome de Deus, e nós vamos caminhando e nós vamos seguindo sem regredir. E o interessante, pastor, é que essa lista de fruto, né, de frutos do Espírito, na verdade são dimensões de um único fruto do Espírito, nós vemos que são todas direcionadas a comportamento. Sim. Então a gente fala amor, paz, alegria, amabilidade, bondade, mansidão, né? Tudo isso, na verdade, diz respeito ao nosso comportamento do dia a dia, como nós temos atitudes cristãs no dia a dia, apesar das circunstâncias, ou apesar dos ataques, ou apesar das dificuldades. Sim. Então não tem como não relacionarmos a mudança de vida ao Evangelho, a mudança de comportamento. Então você pergunta, será que eu sou salvo? Aí primeiro, o cristão ele não faz essa pergunta, ele tem a certeza. E aí o cristão olha para a vida dele, ele olha como eu era no passado e como eu sou hoje. Há mudança? Há mudança? Não há mudança. Quais mudanças? Nossa, eu vivia triste, eu vivia sem uma expectativa, sem uma esperança. Hoje, não importa o que aconteça, meu coração está alegre. Por exemplo, a alegria, a paz que excede todo entendimento. É o quê? É uma característica do salvo. Uma vertente do fruto que só o cristão tem. Sim. Olha que interessante, né? Então, é simples, na verdade. Essa pergunta, nós já temos a resposta no nosso coração e nós conseguimos atestar, né, justamente a veracidade dessa resposta. E é muito interessante que nós só conseguimos isso por causa de Cristo. Sim. Por isso que Jesus, ele é o caminho, né? É o caminho, não existe variáveis, o único caminho. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. João 15, 4. E como todo esse sistema vai funcionar? Se nós estivermos ali enxertados na videira, juntos, colados na videira, que é o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, por isso que Ele é o caminho. Como vamos permanecer nele, né? Se nós nos descolarmos de Cristo, se nos desconectarmos, nós morreremos e voltaremos a praticar os frutos da morte. Amém. O que mais, pastor? Tem mais aí? O que a Bíblia nos diz sobre uma vida realmente salva em Cristo Jesus? Tem um outro ponto. Eu comentei esses dias. Tem algumas pessoas que acham que assim, fui convertido, agora tá tudo certo, agora eu não peco mais, não acontece nada. Não tenho vontade de pecar mais. Isso. Infelizmente não é assim, né? Por quê? Porque nós somos trabalhados por Deus. A Bíblia ela traz muito a questão da videira. E o que o agricultor faz na videira? Ele trabalha a videira para que ela dê frutos com mais qualidade. Ou seja, ele poda, né? Poda, então, isso. A videira começa a crescer muito, tem muitas folhas e não produz o fruto. Essas folhas roubam a energia e deixam de produzir frutos. O agricultor vai lá e ele vai podando, ele corta todas as folhas, ela fica sequinha e quando vem o fruto ele vem com todo o vigor. E o nosso Deus, ele trabalha dessa forma conosco também. A nossa vida, ela precisa ser constantemente santificada, que é justamente isso, sermos moldados e
podados por Deus. Então é lógico, eu fui convertido, eu abandonei totalmente aí as coisas que eu fazia? Não, ainda não, porque eu estou sendo trabalhado. Então quando você olha um irmão, dentro da igreja nós temos irmãos com diferentes níveis de santificação. Sim. O problema é quando o irmão já está lá há 200 anos e ele tem o nível de santificação daquele irmão que chegou agora. Aí é uma questão. Mas não teve uma evolução. Não teve uma evolução. Mas o processo de santificação ele é contínuo. Então, dia a dia, nós precisamos estar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é lógico, a santificação completa só vai acontecer quando estivermos na glória. Então, pastor, explicando um pouquinho melhor aqui para os nossos ouvintes, né? Nossos irmãos, o processo de santificação seria mais uma prova que completa a vida de um cristão salvo, né? Então tem que ter uma evolução constante, se eu ficar parado no mesmo lugar. E aí tem muito a ver com, não é só ir à igreja, ter uma vida de religiosidade, né? Mas efetivamente a nossa vida ser melhor, ou seja, a nossa vida cristã com Cristo diante de Deus ser melhor a cada dia, visivelmente. Então vai pensando aí, irmão, sua vida está realmente sendo cada vez mais limpa diante de Deus, purificada, pecando menos, melhorando como cristão? É uma prova de que você está sendo trabalhado por Deus na santificação. Precisamos tomar cuidado, porque eu falo que tem um cristão que a fé dele parece um eletrocardiograma, né? Tá lá embaixo, sobe, desce, Picos e vales. E aí, irmão, tô chateado, tô desanimado, aí some da igreja, depois aparece, vai e volta. Você ama a Deus, não vou mais deixar Deus, né? Tem alguma coisa errada que não está certo aí. Por quê? Porque o cristão realmente transformado, é verdade que nós podemos dar algumas osciladas, né? Mas, se olharmos o gráfico da nossa vida, ele tem que ser uma crescente. Sim. Eu não posso olhar para o passado, no passado eu estava muito melhor do que eu estou agora. Isso não faz o menor sentido. E tem um outro ponto que é muito importante, né? É muito importante. Lá em Efésios 1:4, olha o que diz. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, agora vem, irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A santidade e ser irrepreensível é o quê? Aquele que não dá motivo, né, para ninguém. Isso já tem que ser um propósito na nossa vida. Então, o crente que não é santificado, um crente que ele fica dando motivo para o ímpio ficar falando dele, ele não está cumprindo a função, o propósito de vida pelo qual foi chamado. E esse texto fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. Se a gente fizer um raciocínio inverso, então quem tem uma vida de santificação está provando que é um escolhido de Deus, né? Isso. Porque é uma prova de que realmente está cumprindo a eleição de Deus na sua vida. Sim. A santidade, e prega-se pouco sobre isso nas igrejas, mas a santidade, ela é ponto fundamental. Sim. Hebreus 12:14, olha o que o autor diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Forte, né? Então assim, não se fala sobre santidade nas igrejas. Por quê? Porque santidade requer que nós mudemos o nosso comportamento, abandonemos o pecado, abandonemos a vontade do nosso coração. E aí aquele que não é convertido, ele não quer fazer isso, porque ele está inclinado a fazer o que o seu coração deseja. Só que não existe, a santidade é o que vai nos fazer termos comunhão com Deus, porque Deus ele é santo, santo, santo. Né? A Bíblia não tem nem como descrever a santidade de Deus. Ele é santíssimo. Ele não está no meio de onde tem o pecado, onde está sujo. Deus não fica onde tem impureza. Então, se você quer realmente ver a Deus, você precisa ser santíssimo também. Olha que coisa, né? Desafio. Precisamos ser santíssimos. E como vamos conseguir isso? Jesus é o caminho para que nós cheguemos a nessa santidade, e o Espírito é aquele que vai nos podando e nos orientando para sermos limpos diante do nosso Deus. E o próprio Deus nos ordena na palavra, né? Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro fala essa ordenança para nós. Não é um pensamento futuro. Quando estiveres comigo aqui na eternidade, serão santos. Não.
Sejam agora É uma ordem, santos. agora, né? Precisamos sim ser santos, que não tem nada a ver com ser religioso. Sim. Né? Ser religioso é cumprir regras, ponto. Ser santo é efetivamente fazer a vontade de Deus em todos os momentos. Amém. Olha só, irmãos, olha, respondendo essa dúvida que muita gente tem, bate aquele medinho, aí tem tanta coisa acontecendo no mundo, aí, né, a gente imagina Jesus pode estar voltando, e de fato ele sempre está muito próximo, né, de nós, de nos buscar, e aí a pessoa fica duvidando, né, será que eu vou ser salvo? Como ter certeza absoluta? Aqui vai a resposta então, à luz da palavra de Deus. Vamos lá, a fé, eu vou resumir aqui o que o pastor disse pra gente, que a fé é uma certeza, por definição. E Deus quer que nós tenhamos essa certeza, porque é para isso que Ele nos deu o presente, que é a fé. Então, se você tem essa fé, você crê em Deus, crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e em toda a obra redentora que Ele fez na sua vida. Mas o pastor deixou muito claro aqui, que crer não é apenas dizer que acredita. Tem que ter 3 evidências muito práticas aí na nossa vida. Primeiro, mudança de vida. Então tem que ter nitidamente um divisor de águas entre o antes e o depois. Vida de frutos. Tem que ter frutos na vida. Mudança de comportamento que efetivamente mostre que o Espírito Santo nos domina agora e não o nosso coração. E um processo de santificação contínua. Ou seja, você ser uma versão melhor de cristão, de filho de Deus a cada dia, tendo esse progresso, essa evolução. Resumi direitinho? Amém. Amém. Aprendeu mais um pouquinho, né? Dá até para você fazer um checklist aí para ver. E agora, se você realmente é filho de Deus, é escolhido de Deus, crê nessa obra redentora do Senhor, tenha essa certeza, irmão. Não tem que ficar duvidando. A fé é certeza que quando a trombeta tocar, eu, o pastor e vocês estaremos lá com o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Já deixou a curtida? Deixa a curtida aí, deixa o joinha, não se esqueçam. Você sabia que muita gente vê o conteúdo, mas não deixa a curtida? Isso ajuda na obra, ajuda no nosso trabalho também. Então, por favor, deixa a curtida, compartilhe, leve essa mensagem para muitas pessoas que também têm essa dúvida e também deixe os seus comentários. Faz tempo que os irmãos não mandam dúvidas, a gente está vendo isso. Põe lá no chat a dúvida que você sempre teve, aquilo que nunca foi esclarecido. Aquilo está na Bíblia, a gente fala para você. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Shalom. A paz.